Muito bem, queridos, excelente dia para você, aliás, excelente semana. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia em nome de Jesus. Ainda no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, versículo 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então é algo grandioso que o apóstolo Paulo mostra aos Colossenses falando sobre Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E por que dessa afirmação do apóstolo Paulo aos Colossenses, em função do que ficou conhecido como a heresia de Colossos, que era o dualismo e depois o gnosticismo? Eles acreditavam em uma separação entre a matéria e o espírito, entre o corpo e o espírito. O corpo era mau e o espírito era bom, e aí tem vários desdobramentos naquele período da história, já com o espiritismo e várias crenças oriundas da filosofia, assim por diante. Não vem ao caso. O gnosticismo envolvia a parte de conhecimento, tudo, e essa forma inicial e precoce já era manifesta como uma grande luta na igreja, E depois vai gerar ao longo da história o humanismo, assim por diante. É um estudo bastante rico em termos de cultura, de conhecimento, para quem desejar outra hora se aprofundar nisso. Mas o apóstolo Paulo responde a essa dúvida dizendo que a imagem, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a manifestação do Filho de Deus ao mundo encerrava esse problema que era a grande dúvida que gerava incredulidade, divisão e destruição da igreja de Colossos, que era o problema deles olharem e dizer: mas e cadê o seu Deus? Nós não vemos o seu Deus. Nós vemos o corpo. Nós sabemos que existe um espírito e ele volta em outros corpos. Os ídolos também nós vemos e assim por diante. Então essa resposta do apóstolo Paulo está relacionada a esse tratamento. E esse tratamento, ele é oriundo do quê? Da visita que o pastor Epáfras era um jovem que se converteu com o apóstolo Paulo, e ele visita o apóstolo Paulo em sua prisão em Roma, em função das dificuldades que ele estava vivendo, enfrentando na igreja, E Epáfras, ele é o pastor de Colossos. Alguns historiadores apontam que ele veio a ser depois o bispo de Laodiceia, mas sem dúvida nenhuma ele é o fundador da igreja de Colossos, e também de Hierápolis. Lugares e regiões que o apóstolo Paulo nunca esteve, mas que receberam essa carta grandiosa. Se você olhar Colossenses 4:12, por exemplo, diz assim: Saúda-vos Epáfras, ou seja, o Epáfras estava com o apóstolo Paulo em Roma, e ele está dizendo: o Epáfras está mandando saudações para vocês, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O Epáfras estava com o apóstolo Paulo em Roma e manda também cumprimentos e saudações dentro dessa carta, que seria trazido por ele mesmo, para Colossos. Era uma viagem da Europa, na Itália, imagine, para a Ásia, onde estava Laodiceia e Hierápolis, e depois de Éfeso, as igrejas eram próximas, e também a cidade dos Colossenses. O versículo 13, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, ou seja, o apóstolo Paulo tinha consciência da edificação da igreja em Laodiceia e Hierápolis, que eram igrejas próximas ali dentro daquela região da Ásia, que seriam percorridas por esse grande homem de Deus, essa segunda, vamos dizer, geração apostólica que havia sido gerada. E obviamente o Epáfras levou essas menções ao apóstolo Paulo das heresias, das dificuldades, além dos judeus, além de toda essa questão grega e além dessa questão desse dualismo que havia entre eles. Ele levou essas questões, e o apóstolo Paulo então traz esse brilhantismo da revelação em cima dessa tese apresentada como dificuldade pelo Epáfras. E aqui está essa resposta dele, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Sem nenhuma confusão, claro, com outros textos, Jesus não foi criado, ele é o próprio Deus,
aqui sem nenhuma confusão, mas o primogênito no sentido daquele que veio para se entregar, primogênito dos mortos, né? E essa sempre foi uma questão interessante que foi levantada em vezes, em momentos anteriores na igreja, e eu também da mesma maneira sempre tive essa indagação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por exemplo, se nós pegarmos Moisés, é o texto que eu coloquei aqui também, Moisés, na sua indignação, depois de quebrar as tábuas dos mandamentos, ele pediu um sinal a Deus. E o sinal que Moisés pediu é que Deus mostrasse para ele a sua face. Olha a ousadia e o pedido de Moisés, né? Ele queria que Deus mostrasse a sua face. Gênesis 33:18 diz: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderá ver a face. Ou seja, indicando claramente que Moisés queria ver Deus, porque a glória de Deus ele já tinha visto no monte, em outras oportunidades, e no próprio Horebe, quando a sarça ardente apareceu, Deus falou com ele, né? Tira as sandálias dos seus pés. Mas aqui é um momento muito diferente, ele queria ver o próprio Deus, como um sinal de tudo aquilo que haveria de acontecer, né? E aí você consegue ligar o que eu estou dizendo, como o apóstolo Paulo dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, né? Moisés queria ver a face de Deus. Ninguém verá a minha face e viverá. O versículo 21 diz, e disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face você não poderá ver. Ou seja, Moisés subiu novamente no monte, Deus iria dar as novas tábuas da lei para ele, e quando Deus passasse, colocá-lo sobre uma grande rocha, quando ele passasse, Deus ia cobri-lo com a mão, Moisés veria que o Senhor estava se aproximando da sua glória, e depois viria ele de passagem. Isso é impressionante, porque quando Deus passa na frente de Moisés, ele o cobre com a sua mão. Essa foi uma discussão há muitos anos com grandes bispos que tiveram na igreja, né? Que Deus escondeu de Moisés a sua face. Eu lembro que naquela ocasião eu disse assim, não, Deus não escondeu nada, ao contrário, Deus mostrou a sua face para Moisés. Não era o fato de esconder, era o fato de mostrar. Como assim mostrar? Mostrar, porque para Moisés a face de Deus é a sua mão, né? Uma das conclusões que ocorreu naquela época, nessa discussão acalorada, foi de que então são os ministérios apostólicos, por causa dos dedos, né? O polegar é o apóstolo, o indicador é o profeta, o dedo médio é o evangelista, que vai mais longe. Você sabe essa história. O anular, que é o dedo da aliança, é o pastor, e o mindinho é o mestre, né, que cuida dos detalhes. Então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a conclusão foi que Deus estava mostrando para Moisés os ministérios da igreja apostólica de Efésios 4:11. Isso não me satisfez, falar a verdade assim. Não, Deus não está escondendo, Deus está mostrando para ele. Então, a face de Deus para Moisés é a sua mão. E a minha conclusão mais autêntica, assim, né, era o seguinte, e hoje, né, pensando melhor, é a seguinte: nós, quando temos um nível de consagração, de entrega e de dedicação ao Senhor muito grande, você já viu a pessoa falar, eu estou na palma da mão de Deus, o que Deus quiser Ele faz da minha vida, eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, e o que o Senhor quiser Ele faz. Ou você fala assim, Senhor, está nas suas mãos. É bem isso mesmo, é estar nas mãos do Senhor. Em outras palavras, queridos, Deus mostrando a sua mão como face para Moisés, era o Senhor mostrando que todo aquele que está em suas mãos está na sua face, está na sua presença, mas na sua presença da maneira mais íntima e próxima e da maior nível de sensibilidade que possa existir. Não sei se estou me fazendo entender. Até porque somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, se eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, é como se eu dissesse, Senhor, eu estou agora na tua face. E a gente sabe que na face estão os olhos, o nariz, a boca,
a silhueta do Senhor desenhada para Moisés com o contorno das suas mãos, dedutivamente era o contorno das suas orelhas, portanto a sua audição. Estar nas mãos de Deus, em outras palavras, é estar na sua face, é participar do sabor dos seus lábios, do seu paladar e da sua voz, da sua boca. É estar, Davi fala no Salmo 18, né? Que invoquei o Senhor e no resfolgar das suas narinas Deus se indignou e o céu estremeceu. É estar no resfolgar das suas narinas, é estar no abrir e fechar dos seus olhos, é estar naquilo que ele ouve, naquilo que ele fala. E mais autenticamente ainda eu diria, estar na face do Senhor, estar nas mãos do Senhor ou estar na sua face, é estar no carinho de Deus, é estar na sua expressão, é estar no contorno, sabe, mais definido dos seus traços de perfeição. E eu acho que isso realmente não tem preço. E é o que o apóstolo Paulo estava respondendo para os colossenses. Então, quando estamos nas mãos do Senhor, estamos na sua face, estamos na sua expressão, estamos no seu carinho, estamos bem pertinho do Senhor mesmo. E é grandiosa essa visão. Deus não escondeu, Deus mostrou. Ele não estava escondendo, ele estava querendo fazer manifesta realmente a importância e a necessidade de que nós estejamos consagrados verdadeiramente nas suas mãos, né? Para que ver os seus olhos e o seu olhar, a sua boca, os seus lábios, o seu sorriso e estar realmente mais próximo do que nunca dele. E isso traz uma resposta e um benefício muito grande para a vida de todos nós, né? Por conta dessa intimidade, por conta dessa proximidade mesmo. E de fato, para concluir, dando a mão à palmatória, o Evangelho esclarece isso mais contundentemente. Como resposta para os colossenses nas suas deformações, levadas pelo Epáfras, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz que, de fato, ninguém nunca viu a Deus. Mas depois no capítulo 14, o apóstolo João também diz, é verdade, ninguém viu a Deus, mas quem vê o Filho, vê o Pai. O nosso privilégio de estar em Cristo Jesus é estar nas mãos do Pai. O nosso privilégio de ter tamanha salvação é estar na face de Deus. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Medita nisso. Fica com Deus.